Jesus para a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se faz presente, né? Nessa noite, Deus se faz presente no meio de nós. Ele está falando, Ele está fazendo, Ele está curando, Ele está libertando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no meio de nós, movendo em meu e em teu favor. Vamos lá, o tema da campanha, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, versículo 37, Evangelho de Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Amém, igreja? A igreja pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Né? Igreja, sabemos muito que o nosso Deus, ouvimos muito e também sabemos que tudo para Deus é possível. Entendemos que o nosso Deus, ele tem poder de fazer tudo, porque o poder está sobre ele, sobre as suas mãos. Aleluia. Ele é poderoso para fazer na minha e na tua vida. Ele é poderoso para fazer na tua casa, no teu lar. Muito mais, igreja. Muito mais. Abundantemente mais, além daquilo que pedimos e que pensamos. O nosso Deus pode fazer. Ele foi o mesmo que fez no passado. Ele é o mesmo que faz hoje, no presente. Ele é o mesmo que fará no futuro. Né? Porque o nosso Deus não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo. Maravilha, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Pode ser até sim impossível para o homem. Mas para Deus não tem limite para ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra foi dada, né, a Maria. O anjo chegou para Maria. É aqui como diz que o anjo se apresentou para Maria e disse. E Maria duvidou. Disse que Maria daria à luz a uma criança, a um bebê. E Maria disse ao anjo: como fará isso? Né, aqui no versículo 34. E disse Maria ao anjo: como fará isso, visto que não conheço o varão? Maria nunca tinha tido uma intimidade com o homem, com o varão. Como poderia? Maria naquela hora duvidou, talvez, né? Assim como eu e você muitas das vezes duvidamos do poder de Deus. Mas Maria, né, na frente ela aceitou. Porque Maria entendia que tudo para Deus tem um propósito. Tem um propósito em todas as coisas que o nosso Deus pode fazer. Muitas das vezes, igreja, nós questionamos ao Senhor. Ah, Senhor, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Esquecemos do poder que o nosso Deus tem de fazer o impossível, o sobrenatural. Podemos dizer sem medo que não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Não há força das trevas que Ele não possa vencer. Não há doença, não há enfermidade que Ele não possa curar. É verdade, Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Jesus. Não há porta que Ele não possa abrir. Nosso Deus, que não mudou, que é o mesmo, Ele ressuscitou Lázaro quando cheirava mal. Quando estava 4 dias morto. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus mudou a história, o cativeiro de Jó. Quando até a sua própria esposa, que vivia com ele, falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou: bem seu e eu, que tudo o Senhor pode. E nenhum dos seus planos pode ser impedido.
Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Sara é estéril. Sara riu. Quando o Senhor falou para ela, o anjo se apresentou a ela mais uma vez e disse que ela daria à luz um filho também. E Sara riu, porque já era velha. E no tempo certo, no momento certo, Deus deu o seu Isaac, cumpriu a palavra do Senhor na vida de Sara. Igreja, quantas das vezes nós duvidamos do poder de Deus? Deus, Ele ainda continua a operar milagres, a fazer maravilhas. O nosso Deus é um Deus de promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque não há nada impossível que Ele não possa fazer. Basta a gente crer. Basta a gente confiar. Basta a gente entender que o nosso Deus, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, Pai. no tempo certo, no momento certo. E quantas das vezes nós não queremos entender o agir e o trabalhar de Deus? O nosso Deus ainda faz milagre. Ele ainda ressuscita, Ele ainda muda a história, muda a situação, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Mas muitas das vezes a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, muitas das vezes confiamos no homem e não confiamos no Senhor. Quantas das vezes o Senhor fala, espera, aguarda, porque no meu tempo vai ser formoso. Nós queremos tomar decisões, não esperar o tempo de Deus, e depois queremos questionar com o Senhor. Queremos questionar com o Senhor. Nosso Deus, Ele ainda faz milagre. Ele ainda pode ressuscitar. O mesmo Deus que fez no passado, que está aqui nessa noite. Ele é o mesmo Deus que pode operar um grande milagre na vida do pastor que está lá naquele hospital. Eu creio, meu Deus. Pode operar um grande milagre. E se cumprir o que a irmã falou, do mesmo jeito que ele saiu, ele pode entrar correndo, até pulando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Maravilha. Basta a gente crer. Muitas das vezes a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Eu não sei qual é a oração que você tem feito. Não sei a maneira que você tem pedido ao Senhor. O que você tem pedido ao Senhor. De que jeito você tem falado com o Senhor. Mas eu quero te dizer, igreja, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se a igreja crer, nós vamos ver a glória de Deus, o agir de Deus e o trabalhar de Deus na vida do nosso pastor. Nós vamos ver, igreja. Porque Deus é fiel, como foi falado aqui nessa noite. Ezequias, através do nosso irmão, ele tinha crédito com o Senhor. Ele tinha crédito com o nosso Senhor. Será que será que você, será que a igreja tem crédito com o Senhor? Para estar orando e Deus acrescentar 15 anos ou mais, 30, 40, 50 anos na vida do nosso pastor? Pedis e não recebeis, porque pediste mal. Como você tem orado? Como você tem falado com o Senhor? Como nós temos andado diante do Senhor, da presença e da face do Senhor? Como, igreja? Como? Será que nós temos crédito para falar com o Senhor? Vai lá, Senhor, trabalha, manifesta a tua glória. Senhor, não deixa sequela. Senhor, traz de volta para o meio da família, para o seio da família. Senhor, traz de volta para o ministério. Será que nós temos crédito? Será que nós temos orado, pedido ao Senhor? Será que a nossa oração tem subido ao trono de glória do nosso Deus? Tem chegado como cheiro suave às narinas do nosso Deus, igreja? Jesus está voltando. Deus está falando. A Bíblia, ela nos diz,
A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas muitas das vezes nós somos só ouvintes e não queremos ser praticantes. Muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Muitas das vezes nós queremos o milagre, a vitória, e não queremos renunciar. Não queremos renunciar. Muitos já têm se acostumado com o pecado. Muitos já têm se acostumado com o pecado. Como eu sempre falo aqui na consagração, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela pecou sim, como eu e você, nós somos pecadores. Mas o Senhor falou: mulher, vai e não peques mais. Mulher, vá e não peques mais. Aleluia, Jesus. Mas muitos já têm se acostumado com o pecado. Ah, o Senhor sabe. Ah, o Senhor sabe. O Senhor sabe sim. E o Senhor vê todas as coisas. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Porque na mão do diabo o Senhor vai lá e tira. E na mão de Deus quem vai tirar? Muitos brincando de ser crente. Muitos brincando de ser cristão. Muitos vivendo, muitos pregando e não estão vivendo a palavra do Senhor. Muitos envergonhando o nome do Senhor. Como sempre a irmã Amélia ela fala aqui. Que a gente ouve muito aí a ser crente como aquele ali. Eu não quero não. Porque muitos têm envergonhado o nome do Senhor. Igreja, Deus ele é misericordioso hoje. Vivemos pela graça. Porque a Bíblia diz que antigamente, o tempo do Senhor, né? Antigamente, dos profetas que vieram antes de nós, Deus fulminava. Deus ele fulminava. Temos na Bíblia exemplo de Ananias e Safira. Ah, Deus sabe, Deus sabe. Entraram ali naquele templo. Tinham vendido aquela propriedade. E o servo do Senhor, o profeta, falou: onde que está? O que você fez com a propriedade que você vendeu? Deus, como sabia de todas as coisas, para ficar como exemplo, Deus fulminou. Primeiro o marido. Depois a esposa entrou com o mesmo pecado. E Deus fulminou. Expiraram ali. Igreja, nós vivemos pela misericórdia e graça do Senhor. Porque o Senhor tem usado de graça e de misericórdia nas nossas vidas. Porque muitas das vezes Deus fala, faz e nós não fazemos. Deus fala, espere e nós não queremos esperar. O homem pode não saber, o pastor pode não ver, o marido pode não saber, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que naquele grande dia nós iremos dar conta das nossas obras. Sejam boas ou sejam maus. Diante de Deus todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai ter que confessar. Igreja, vai ser aberto um livro. Vai ser aberto um livro com o meu nome e com o teu nome. A Bíblia diz que o pai não vai poder levar o pecado do filho, o filho não vai poder levar o pecado do pai. Iremos dar conta naquele grande dia, Selma e o Senhor. Os irmãos e o Senhor vamos dar conta. Jesus ele está falando, ele vem falando, ele vem exortando a igreja. Temos oportunidade de arrependimento ainda, igreja. O Senhor tem nos dado. Arrependei-vos, pois, ainda. E muitos não querem, igreja. É a oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer o que o mandamento do Senhor nos diz. Será que nós agindo dessa forma, a igreja, eu agindo dessa forma, temos crédito com o Senhor para orar e o milagre acontecer? Deus ainda opera milagres, Ele não mudou, Ele quer operar aqui nessa noite na minha e na tua vida. Aleluia, Deus! Deus, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer mudar a minha e a tua história, igreja.
Examine-se, pois, o homem a si próprio, a si mesmo. É tempo de nos arrepender, de melhorar. É tempo de mudança, igreja. Não é tempo de estar aqui ouvindo, só ouvindo. E quando descer nessas escadas, nada muda. Não tem diferença do mundo da igreja, do cristão da igreja. Não é tempo de estar cocheando mais em dois pensamentos, não, igreja. Aquele povo estava adorando ali a dois senhores. O Senhor falou: ou serve a Deus ou serve a Baal. Ou ser quente, ou ser frio, o morro do Senhor vai vomitar. Vai dar ânsia de vomitar o Senhor vai vomitar da sua boca. Muitos servindo a dois senhores. Cada dia que passa, igreja, cada dia que o tempo passa, fica pior. Cada dia que passa, fica pior. Ainda que nós sabemos que a Bíblia diz que muitos se apostatariam da fé, o amor se esfriaria, muitos falsos profetas. Esses dias me enviaram um vídeo, né, de um rapaz que foi um dos primeiros filhos adotados pela Flor de Lis. Me mandaram um vídeo, eu fiquei impactada com a revelação daquele jovem, daquele homem, que já hoje com 44 anos. 44 anos. Ele e a esposa dando entrevista. Foi ameaçado de morte. Tudo que ele sabe, que ele sabia. Ele falou ali na sua entrevista que a Flor de Lis, né? Eu conheci ela como uma cantora evangélica gospel, uma pastora, uma acolhedora que acolhia aquelas crianças. Mas não era tudo aquilo, era isso que eu pensava, que nós imaginávamos que ela fosse. Aquele rapaz confessou ali, né, que ele, quando pequeno, quando tinha os seus 14, né, era adolescente, foi adotado por ela. E ela pedia para ele comprar alguidares, comprar melão, comprar peixe, comprar coisas em lojas de religião para fazer macumba. Para fazer macumba, para as pessoas estavam perseguindo ela, falando que ela só estava se aproveitando do dinheiro da ONG que ela tinha. E aquele rapaz, esse que foi um dos primeiros filhos que ela adotou, hoje com 44 anos, ia. A mãe mandava, como ele falou, ela é minha mãe até hoje, porque eu nunca tive uma mãe, e ela me acolheu como mãe, e eu obedecia. Ia lá nas lojas que vendia produtos religiosos e comprava vários alguidares. Várias vezes eu fiz isso, e eu fiquei impactada. Mas não é só, acontece só na casa, na vida de Flor de Lis. Muitos servindo a dois senhores, adorando a dois senhores. Infelizmente é uma realidade. Mas o nosso Deus que tudo vê, tudo vê. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Porque nós não queremos crer, nós não queremos acreditar que pessoas que falam, né, da palavra de Deus, que tem um jeito de cristão, tem envergonhado o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Eu muito me impactei, falei com a minha filha, falei com o meu filho. Falei, olha, são 58 minutos de vídeo. Aí vai vendo aos pouquinhos. Porque nós temos que se achegar mais perto do Senhor. Temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tirar as imperfeições, pedir o Senhor me limpa. Tirar as imperfeições, o pecado que me atrapalha, que me impede de reinar os céus, de alcançar o reino dos céus. É tempo, o Senhor está nos dando esse tempo de nos arrepender. Porque o nosso Deus, Ele quer operar um milagre na minha e na tua vida.
Porque o nosso Deus é Deus, Ele é bom. Ele é Deus de promessa. Ele quer fazer, mas às vezes o pecado nos afasta do Senhor. O pecado, a incredulidade, a falta de fé, que quantas das vezes nos falta fé, nos falta crer no poder que o nosso Deus tem. Mas o nosso Deus, Ele tem poder para fazer tudo na minha e na tua vida, igreja. Porque como diz o tema dessa campanha, para Deus nada é impossível. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, o tempo que você está esperando no Senhor. Eu não sei se você está vivendo um tempo como a família do nosso pastor, como a família da igreja, porque a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Os dias maus, Ele vem para mim e Ele vem para você. Os dias maus, Ele vem. Vem as aflições, vem as lutas. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra de Deus diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não abandonou a família do pastor, a sua esposa, seus filhos, a sua irmã, a pastora Núbia. Ele não abandona você. Ele está conosco, na alegria e na tristeza. O Senhor fala que pode uma mulher esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece de mim e de você. O Senhor é aquele que cuida, Ele está cuidando de mim e de você, Ele está cuidando da família do pastor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não dá aprovação além daquelas que nós não podemos suportar. Ele conhece a minha e a tua estrutura. Ele sabe que o pastor pode, que a família pode suportar. Então, igreja, que nós possamos, cada dia, ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Nosso Deus, Ele é Deus de promessa. Então, no tempo de Deus, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Eu não sei o que você precisa, a situação que você está vivendo, o que você tem falado com o Senhor, o que você tem pedido, a sua necessidade, a sua causa, o seu problema, a tua situação. Mas eu quero te dizer, às vezes o homem não pode fazer nada por você, mas o nosso Deus pode. Aleluia, Jesus. E nenhum dos planos do nosso Deus pode se frustrar na minha e na tua vida. Tudo Ele pode. Tudo nosso Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, a palavra de Deus diz que quando a gente entra na casa do Senhor, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. Porque esse lugar aqui é santo. É tempo de tirar a sandália dos nossos pés ao entrar na casa do Senhor. Deus, Ele tem falado. Deus, Ele tem exortado. Mas muitas das vezes não queremos dar crédito à palavra do Senhor. E depois nós queremos questionar com o Senhor, queremos viver da mesma maneira. Depois queremos questionar com o Senhor, e a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixo eu, se eu não quero obedecer, se eu não quero andar na direção, se eu não quero fazer a diferença, se eu não quero ser sal da terra, a luz do mundo, se eu tenho envergonhado o nome do Senhor, de que vou me queixar? Queixa-se cada um dos seus próprios caminhos, dos seus próprios pecados. Diz a palavra do Senhor de que se queixa. Como você tem pedido? Se você tem pedido mal, como você quer receber? Igreja, nosso Deus está aqui, nessa noite, nesse lugar. Como a irmã Rose falou, a irmã Roseli, o diabo é assim. Ele quer nos envergonhar, ele quer nos apontar. Ele quer envergonhar a nossa casa. Ele quer roubar os nossos príncipes, tirar da direção. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem crédito com o Senhor,
Nós colocamos o nosso joelho no chão, o Senhor age em nosso favor, o Senhor trabalha em nosso favor. E aquilo que parece ser impossível passa a ser possível para Deus. Aleluia, Deus. Passa a ser possível na minha e na tua vida, porque nós temos um Deus do impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que você possa nessa noite refletir, se examinar, sair da inércia Maravilha, Pai. e começar a rever os seus conceitos. Glória. E começar a se examinar, porque a oportunidade é o tempo que Deus tem nos dado para rever, para melhorar, para agradar a Deus, para obedecer, a honrar a palavra dEle. É o tempo que o Senhor tem dado a mim e a você. Poderíamos não estar aqui nessa terra mais. Poderíamos não estar aqui nessa noite. Mas Deus tem nos dado essa oportunidade. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Deus, Ele continua a operar milagre, fazer maravilha, abrir portas, a curar, transformar, libertar. Continua fazendo a mim na tua vida. Igreja, no ano de 2019, quando estava no auge, né, assim, no momento mais difícil da Covid, né, no finalzinho de 2019 para 2020, né, onde muitas portas tinham se fechado, estavam se fechando, enquanto muitas pessoas estavam com medo, desempregadas. Como muitos aqui sabem, né, o meu esposo ele trabalha com frete, mudança. As pessoas não estavam se mudando, né, por conta da Covid, porque tudo estava fechado. As pessoas estavam sem dinheiro. E aquelas que tinham, estavam guardando, estavam gastando, por conta que não sabia até quanto tempo iria estar esse momento difícil na vida, como nós estamos até o dia de hoje. E meu esposo, né, trabalha com frete e mudança. E não estava surgindo trabalho, não estava surgindo frete e mudança para fazer. E eu falava, Senhor, a tua palavra diz... Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, Senhor. É mendigar o pão. Eu orava ao Senhor e falava, Senhor, o Senhor é Deus que cuida. O Senhor é quem ordenou aos corvos para alimentar o teu filho. O Senhor é aquele que mandou vir o maná, o alimento para aquele povo. O Senhor é aquele que abriu o mar para aquele povo passar com os pés em seco. O Senhor que fez maravilha continua fazendo, não nos desampara, Senhor. Eu falava com o Senhor dessa forma. Eu orava ao Senhor, Senhor. Uma semana, 2 semanas, e o meu esposo, ele tem uma sobrinha, né, de consideração, que foi casada com o sobrinho dele, que ela tinha uma propriedade. Ela tinha uma casa, uma propriedade muito grande, de altos e baixos, de 2 andares, né? Que a mãe faleceu. É um testemunho rápido que eu vou contar do agir, do trabalhar de Deus, do impossível que o nosso Deus pode fazer. Né? E ela tinha uma propriedade, a mãe tinha, né? Ela morava com a mãe. E a mãe faleceu. E deixou aquela casa para essa sobrinha do meu esposo, de consideração, com muitas dívidas. E a casa sem nenhuma manutenção, uma casa grande, com muitos cômodos. Mas a casa estava se despencando, tendo infiltração, vazamento, por falta de manutenção e com muitas dívidas para essa jovem. E ela conversando com meu esposo, falou, chegou uma conta, mais de não sei quantos mil, não vou ter condição. E no outro dia ligou, chegou mais uma conta, não tem condição de pagar. Eles estão para cortar minha luz, para cortar minha água, porque minha mãe faleceu e ela me deixou com muita dívida. E aquela mulher, ela servia a Satanás. E aquela filha adotada foi seguir ali os caminhos daquela mãe. E nós já tínhamos falado de Jesus para ela. Ela falava que sabia, mas não tinha força. E aquela mulher faleceu e deixou essa menina em maus momentos, né? E o Jerônimo, usado pelo Senhor, conversou com ela
E falou com ela: por que você não faz o seguinte, você não vende essa casa? Você é sozinha, seu filho já é adulto, já tem a vida dele, vende essa casa, compra uma casa menor. Com dinheiro você pode pagar a dívida, você pode viver bem, você trabalha. E ali ele falando, usado pelo Senhor, ela falou: não sei como mexe com nada, sempre foi minha mãe que sempre agiu tudo. E ela falou assim: olha, Jerônimo, eu vou pensar. Aí eu vou pensar e vou falar contigo. Certa vez, no final de 2019, onde estava muito escasso o trabalho, ela chegou para o Jerônimo e falou assim: Jerônimo, meu esposo, falou assim: Jerônimo, se você puder, se você quiser, eu coloco essa situação na sua mão. Você vende a minha casa, você age os papéis, vai no cartório, só manda eu assinar. Aí o Jerônimo falou: tá bom, posso ver isso para você. E ela tem um vizinho de frente, que uma vez conversando com o Jerônimo, ele falou: pois estou querendo comprar uma casa, eu sou militar, estou para receber um dinheiro, estou querendo comprar uma casa. E a casa dele, ele morava em frente à casa dela, mas o Senhor usou ele para encontrar o Jerônimo para falar que queria comprar aquela casa. O impossível de Deus aconteceu. Aleluia. O mover de Deus, a bondade, o cuidado, a misericórdia e a graça do Senhor que não merece. O Senhor agiu. E ali o Jerônimo agiu tudo, conseguiu vender aquela casa. No momento de muita escassez, no momento muito difícil que nós estávamos vivendo, e conseguiu vender aquela propriedade. E agiu tudo, os papéis. E ela também não tinha nem conta. Ele depositou esse valor daquela casa na conta do Jerônimo. Certa vez eu estava em casa, deitada de manhã. Meu esposo, como sempre, acorda muito bem mais cedo do que eu. E ele chegou lá na minha cama, falou assim: Preta, que ele me chama de Preta, olha aqui o valor que depositaram na minha conta. Eu falei: que dinheiro é esse? Ele falou: depositou na minha conta em agradecimento por eu ter vendido a propriedade dela. Igreja, em 2019 para 2020, as portas se fechando e o Senhor nos abençoou. E quando eu olhei ali, 13 mil reais. Aleluia. Aquela jovem, gratidão, ela depositou essa porcentagem, do valor da conta do meu esposo. Maravilha, Jesus. E eu falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não tem nos deixado desamparados. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor. Maravilha. Mas o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque para ti nada é impossível. E eu fui grata ao Senhor, assim como sou o dia de hoje. Grata ao Senhor. Vem as lutas, vem as aflições. Também como em 2019 para 2020, meu filho Tiago foi acometido de uma enfermidade. Daquela bactéria que a igreja já sabe que ele foi acometido, que eu nem conhecia, de celulite bacteriana. Eu nem conhecia essa doença. E ficou internado e o médico falou para mim: se for para chegar a atingir os vasos sanguíneos, é óbito. É óbito. E eu clamei ao Senhor mais uma vez. E o Senhor ouviu o meu clamor. Aleluia. A igreja clamou. E o Senhor ouviu o clamor da igreja. Maravilha. E o meu filho está hoje aí, ó, igreja. Para a honra e glória do nome de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Então a igreja continua clamando ao Senhor. Continua orando, continua na posição. Continua buscando ao Senhor em primeiro lugar, igreja. Porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está lá naquele hospital com o nosso pastor. E Ele quer operar um grande milagre para a glória dele. Busca ao Senhor em primeiro lugar. E todas as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Glória!